Quando a noite vem, parece que tudo ao nosso redor desaba, que não há saída e que a luz jamais voltará a brilhar. Mas e se eu te disser que essa noite que você vive agora no seu coração tem um propósito profundo e que Jesus já sabe exatamente onde você está e o que você está enfrentando? Pense comigo que assim como o jovem rico na história de Jesus que se viu dividido entre o conforto terreno e o chamado divino, nós também somos convidados a renunciar ao que nos impede de ver o verdadeiro amanhecer. Quando a consciência desperta e os olhos espirituais se abrem, sentimos a intensidade dessa noite interior e muitos acham que jamais sairão dela. Mas existe uma verdade que só os que atravessam a escuridão conhecem. O amanhecer é certo apesar de toda a aflição. Assista até o fim e descobre qual é o ouro dessa mensagem e como ela se aplica na sua jornada espiritual. Tema de hoje: quando a noite vem. É um pedaço de uma música, vocês não vão acreditar, do Moacir Franco, da década de 60. É tão calma a noite é de nós dois. Olha, há momentos em que a vida fica tão complicada que parece que é uma noite que nunca vai passar. E um momento da vida de Jesus, da sua estadia conosco, que sempre me impressionou muito, foi o encontro dele com o moço rico. Porque, de alguma maneira, todos nós somos o moço rico. Com o nosso talento, com alguma coisa que nós possamos dar ao mundo, com a proposta que Jesus tem para o nosso coração, de tantas existências nossas, e essa mais uma, de que nós façamos diferente, façamos melhor. E quando Jesus foi procurado pelo moço rico, com certeza ele viu naquele jovem coração o anseio de realmente mudar, de realmente não viver aquela noite tétrica que Roma vivia, em que as famílias poderosas preparavam os seus filhos para serem cruéis guerreiros, e só isso valia a pena. Mas aquele jovem tinha no coração, com certeza, uma pretensão de bondade que Jesus enxergou. E Jesus, certamente com os olhos cheios de sonho, falou àquele jovem tudo o que ele podia fazer. Tudo que a vida dele podia ser, tão diferente do que a tradição da sua família pretendia. Mas lhe falou com certeza de que era uma vida de renúncias, de sacrifícios, de sonhos muitas vezes não realizados e, claro, de simplicidade. Resumindo, Jesus disse: deixa tudo o que tens, toma a tua cruz e me segue. Deixa tudo o que tens, toma o teu destino e me segue. E está lá no Evangelho. O jovem era dono de muitos bens. E pensando melhor, deu ali uma desculpa, dizendo que procuraria Jesus depois, e não mais o procurou. Passam-se semanas, e em jogos acontecidos no Coliseu, ali estava o rapaz, com as roupas, com as marcas, com os símbolos da sua família, para onde estava jogado, com o adversário sendo aplaudido pela massa que naquela tarde comparecera aos jogos. E que adiantava ter ali estado para defender as cores, o brasão da sua família orgulhosa, se agora retornava ao mundo espiritual, sem ter tomado o seu destino, como Jesus
lhe propusera. Nós muitas vezes vivemos essa noite que esse jovem rico viveu ao longo das nossas vidas, quando convidados a renunciar, a desistir às vezes dos nossos propósitos menos nobres, ou daquilo que o nosso coração sabe que não é certo fazer, mas nós insistimos. E claro, quando nossa consciência está desperta, depois de muito sofrimento, nós começamos a pensar nas noites que obrigamos os outros a atravessar. Nas noites nas quais lançamos as pessoas que detestávamos, ou aquelas que não queriam ser o que nós queríamos que elas fossem. Fazemos isso até hoje. Quando dizemos categóricos que a doutrina espírita surgiu e nos tornou diferentes. Mas na prática, no dia a dia, quando a vida nos convida à renúncia, ao sacrifício, à bondade real, a não desistir nem desanimar, no último instante, na hora do nosso testemunho, muitas vezes ainda agimos como há séculos atrás. E a noite da incompreensão, mais uma vez, cai sobre nós. Todo aquele que desiste de viver atravessa a grande noite. Os espíritos amigos sempre lembram que os suicidas, embora cada um tenha a sua particularidade e, claro, a sua justificativa para ter fugido da vida física, não terão menos do que 100 anos para o resgate do débito em que se envolvem, porque o sofrimento que vem fora da matéria após o suicídio é diferenciado, porque, é claro, cada um atravessa de uma maneira esse processo, mas há algo comum a todos, que é a vontade e a total compreensão de que precisará voltar, atravessando provas mais amargas, atravessando solidões maiores, atravessando noites mais escuras. Para muita gente que sofre no mundo, e nós nem temos ideia de onde estão, de quem sejam, há uma noite que nunca termina, porque nunca conseguiram ter os seus direitos reconhecidos, porque foram abandonados por aqueles que poderiam ajudá-los, porque nasceram já num processo de resgate de vidas anteriores, em profunda miséria material e em abandono social extremo. São os poderosos de ontem. São aqueles que infligiram noites permanentes, não só a 10 ou 20 pessoas, mas a um grande grupo. Por isso, os espíritos nos falam sempre de provas coletivas, em que uma sociedade inteira se compromete, retorna, muitas vezes unida ainda, para resgatar. Quantos períodos difíceis de sombra, de noite, a humanidade atravessou. Jesus mesmo surge na Terra numa época complicada demais, em que Roma dominava os povos, escravizava os vencidos e acreditava erroneamente que o seu poder era absoluto e jamais acabaria. Tão sintomático o momento em que Judas, quando entram todos em Jerusalém, diz empolgado: vede, Senhor, que templos, que palácios, que poder! E Jesus responde sereno
e, no entanto, não ficará pedra sobre pedra. Porque Jesus sabia que os bárbaros viriam e dominariam Roma. Que as famílias, tão ciosas das suas tradições, seriam completamente aniquiladas. Porque há muito tempo os mais jovens já não respeitavam os mais velhos e as suas tradições queridas. Queriam apenas a guerra, queriam apenas o sangue. E Jesus sabia muito bem que seriam humilhados pelos povos que depois os dominariam. Mas a humanidade custa tanto a aprender e surgem outras noites tão difíceis para o mundo. Sobreviventes do Holocausto contavam em suas declarações mais tarde, quando a Segunda Grande Guerra acabou, que de madrugada, quando os soldados alemães permitiam e não lançavam sobre eles os cachorros treinados para machucá-los, eles se aninhavam abraçados uns aos outros na escuridão e cantavam os hinos judeus e olhavam para a noite estrelada pelos pequenos buracos de onde estavam e indagavam a Deus: ó Senhor, onde estás? Nos abandonaste, Senhor. Por que permites que isso esteja acontecendo com todos nós? E não eram só os judeus, eram os ciganos, eram os homossexuais, eram os cientistas perseguidos, era tanta gente. Bastava apenas pensar diferente. E hoje ainda existem pessoas que dizem que o Holocausto foi uma mentira e nunca aconteceu. A noite foi tamanha durante os anos em que a Alemanha nazista dominou a Europa, que dos 9 milhões de judeus existentes na Europa, 6,5 milhões morreram. Os aliados, quando chegaram aos campos, tinham uma vaga noção do que ocorria, mas choraram, quase enlouquecidos ao perceber a realidade. Eisenhower, por exemplo, o general, obrigou a cidade que ficava ao lado de um campo de concentração, obrigou a toda a população a formar uma fila e a observar as pilhas de corpos e aqueles sobreviventes esquálidos que eram retirados pelas tropas americanas para que tentassem ser salvos. As mulheres desmaiavam, as crianças passavam mal, os idosos choravam compulsivamente. Eisenhower não queria saber. Fez com que toda a cidade desfilasse à frente do campo, observando os horrores. Porque ele dizia: não é possível que isso tenha acontecido durante anos ao lado deles e eles não soubessem. Mais tarde, Eisenhower se tornou um dos presidentes norte-americanos porque tornou-se extremamente popular por essa atitude, por não permitir que aquelas pessoas afirmassem que ignoravam. Um dos maiores arquitetos europeus era judeu e sobreviveu a Auschwitz. Quando ele foi perguntado pelo soldado que o havia libertado: o senhor fazia o quê? Eu preciso anotar aqui na ficha. E ele sentou-se à frente do soldado e disse: eu acho que eu era arquiteto, mas eu não sei se eu era ou se eu sonhei que era. E ele escreveria livros maravilhosos mais tarde com as suas memórias, mas contou que era difícil imaginar, naquele momento, que ele não tinha vivido uma noite eterna. Que ele já tinha sido um homem, que tinha tido uma família, que tinha sido feliz, que tinha rido, porque, na verdade, descobriu em pouco tempo que ninguém sobrara. Ele tinha sido o único sobrevivente
de todos os seus familiares. Olhar para trás nos ensina muito, porque o ser humano é complicado. Ele acha que ainda não viveu experiências suficientes. Mesmo nós que afirmamos estar enamorados da doutrina espírita quando ela surge em nossa vida, e com quantas pessoas eu conversei que me diziam: se eu tivesse me tornado espírita há 10 anos atrás, eu não teria feito tal coisa. Se eu tivesse conhecido a doutrina espírita na minha juventude, eu não teria errado em tal momento. Será mesmo? Hoje não nos afirmamos espíritas, não afirmamos firmes que sabemos que morte é vida, entretanto, fazemos morrer ainda a esperança do outro. Temos pavor de não estarmos num corpo saudável, bonito, atraente. Achamos que os valores que são benéficos são aqueles que passam. Difícil acreditar que existem valores eternos dos quais fugimos, eles sim significando luz. E nós sempre nos voltamos à sombra. 300 anos de Inquisição. Quantas mulheres e homens foram para a fogueira? Eram considerados bruxos, porque nas noites, em seus rituais, faziam questão de estar reunidos para evocar forças e, de alguma maneira, trabalhar as suas energias. Até os gatos que eram utilizados por essas pessoas, porque era um manancial de captação de energia, os gatos eram pretos, porque significavam a noite. Era à noite que essas pessoas se reuniam. Antigamente, eu me lembro muito da minha avó paterna, ela espírita, foi espírita a vida toda, mas ela tinha o hábito de só estar fazendo alguma coisa até entardecer. Então existiam coisas engraçadas. Você não podia varrer a casa à noite, porque a felicidade ia embora. Você não podia, de preferência, não saía à noite. Meu avô adorava ir ao teatro, mas ela já não gostava tanto, dava sempre uma desculpa, muitas vezes, para que não fosse. Quando não tinha jeito, ela o acompanhava. Mas ela dizia mesmo que a noite tinha sido feita para o lar, para a família se reunir em casa, para que todos conversassem e usufruíssem do alimento, da boa conversa. Imagine, parece que foi há 300 anos uma coisa dessa, não é? Em que as famílias se reuniam, ficavam muitas vezes sentadas à porta da casa, viam passar os vizinhos e os cumprimentavam, mas era ali, na beirada da porta de casa. Não era como hoje, em que dificilmente a família está reunida à noite. Era coisa das pessoas de antigamente mesmo, de à noite ter sido feita para o descanso, para a troca de energias positivas entre aqueles que se amavam, entre a família, enfim. E existem noites que são terríveis, que são as noites que às vezes custam a passar. A noite da intolerância, do preconceito, da maldade, da vingança, de quando você sabe muito bem que você pode ajudar, como você pode ajudar, mas você não faz nada. Eu acho interessante que as pessoas agem de maneira incorreta, para dizer o mínimo, e elas acham que não vai haver consequência. Mas isso foi tão pequeno, fulano nem reparou,
Fulano acabou encontrando uma coisa melhor. Ele nem percebeu que de alguma forma eu me omiti, eu poderia ter ajudado. Eu prejudiquei, mas foi de leve. Não, tudo está registrado. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai saiba. Onde estão gravadas as leis de Deus? Perguntou Kardec ao Espírito da Verdade. E ele respondeu: na consciência. Para que nós, em parte alguma, pudéssemos dizer: ah, mas eu não tinha essa religião. Ah, mas eu não acreditava em Deus. Ah, mas nessa época eu estava confuso. Na consciência. Todos nós temos consciência. E os amigos espirituais, através de tantos livros, relatam seus dramas, a nos lembrar que do outro lado é a consciência que grita, embora nós tenhamos o nosso discurso pronto. Ah, não foi assim. Não, vocês não entenderam direito. Nas circunstâncias em que eu estava, não podia fazer melhor. Ah, vocês estão desencarnados há muito tempo. Vocês não sabem como está lá na Terra. Teremos todas as justificativas, menos algo que acalme a nossa consciência. E o mais grave, quando você pode acender luz e mesmo assim prefere que a sombra permaneça. Isso é imperdoável. Não há justificativa. Não há nada que você possa dizer na verdadeira existência para que os seus protetores espirituais ou as suas vítimas possam entender. E essa é a grande luta da humanidade. Sair de uma noite que parece não passar nunca para fazer nascer um dia que está custando chegar para todos nós. Porque é o dia em que nós vamos abraçar o outro sem pensar duas vezes. É o dia em que não haverá motivo para pedir desculpas, porque ninguém nos ofenderá, ou nós não vamos ofender ninguém. Em que nós estaremos separados por religiões, porque só haverá uma, a da prática do bem, como Jesus nos ensinou. Poderemos atravessar horas complicadas, mas na certeza absoluta de que aquela noite será breve. Porque se há algo que nunca pode ser impedido, é o amanhecer depois de uma noite. Embora na nossa hora mais difícil, a hora da nossa tristeza, do nosso abandono, da nossa solidão, nós aparentemente pensemos que nunca vamos sair daquilo, que nunca vai vir um novo dia. Já aconteceu de vocês terem um pesadelo em que vocês estão numa noite em que você não consegue acordar? Tenho certeza que sim. Dá uma aflição tremenda. E quantas vezes acordamos, vemos que o dia está clareando e damos graças a Deus. Porque lá da janela nós percebemos que começa a clarear. Os suicidas contam em seus relatos que um dos tormentos é nunca sentir a claridade, nunca ver a luz do sol nas áreas de sofrimento, onde muitas vezes estão. Por isso, quando as pessoas perdem algum familiar por suicídio, logo querem saber e vêm perguntar como estará aquela pessoa, quanto tempo ela vai estar em sofrimento. E você não pode muitas vezes determinar, porque varia muito, depende muito do arrependimento da pessoa, da luta dela em desvencilhar-se de tudo aquilo que ela atravessou. Há muitos anos atrás, em 1985, um jovem desencarnou num processo de depressão e ele, 4 meses depois, ele se suicidou. 4 meses depois, para surpresa da família, ele se comunicou através de Chico Xavier.
E quando ele se comunicou, foi uma surpresa. A família estava lá, mas não tinha pretensão de que ele, com tão pouco tempo do suicídio, pudesse se manifestar. Mas o jovem se manifestou. E foi aquela alegria total. Mas, logo no início da mensagem, psicografada pelo Chico, ele começa a dizer à família: eu nem preciso dizer a vocês que quem está escrevendo não sou eu. É meu avô que toma o meu braço, coloca no braço do médium e eu então escrevo. Nem preciso dizer a vocês que eu estou completamente cego. Não consigo enxergar ninguém aqui presente, nem mesmo vocês, os meus queridos. Eu vim pela misericórdia divina, porque encontrei aqui meu avô com tanto merecimento e ele me ajuda para pedir perdão a minha mãe, a meu pai, a minha esposa, a meu filhinho. Ele tinha um filho de meses. E ele pede perdão àquele filho que mal estava nascido e que não o conheceria. Porque num processo de sofrimento por uma depressão, ele então tira a própria vida. E ele diz: eu sei que vai demorar muito tempo para que eu saia dessa noite em que eu estou. Meu avô diz que eu posso enxergar, mas que a noite que eu instalei dentro de mim é que me impede de enxergar. Vejam que é a mente humana. Ele, na verdade, podia enxergar, mas se proibia de enxergar. E como esse, quantos casos encontramos? Fora da matéria e dentro dela. Quantas pessoas estão infelizes porque impedem a si mesmas de encontrar uma solução real para as suas dificuldades e para sair da noite em que, infelizmente, muitas se comprazem. Infelizmente, é muito mais comum do que imaginamos que as pessoas prefiram reclamar ao invés de achar soluções. E há quem abandone até a própria religião. Não, religião não adianta. Já tentei várias. Nenhuma acalmou meu coração. Nenhuma acalmará. Jesus é o amigo eterno que deveríamos buscar em todas as nossas horas. Ali está ele. Eu sou a luz do mundo, afirmou inesquecível. Mas nós expulsamos a luz, porque não suportamos. E o crucificamos. Parecia mais fácil. Só que não imaginávamos que todos nós entraríamos numa sombra eterna até encontrá-lo de novo, portas adentro de nossa alma, e podermos começar a buscá-lo através das nossas atitudes. Outro dia alguém escreveu um e-mail perguntando: Maíse, onde quer que eu esteja, será que eu, meu grupo de amigos que trabalhamos aqui no centro, podemos ser meninos de sábado? E eu me recordei de que há anos atrás, um espírito amigo que está sempre conosco, José Grosso, apontando para a plateia lotada da comunhão num sábado à noite, disse: somos todos meninos, Maíse, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Por isso, nos apelidamos de meninos de sábado. Primeiro porque nos encontramos sempre no sábado. Durante 20 anos, todos os sábados. Depois, 3 sábados por mês. Depois, 2 sábados por mês. E hoje, todo primeiro sábado do mês. Porque, graças a Deus, a comunhão cresceu muito, outros oradores ainda mais habilitados do que eu foram surgindo, e ficamos com o primeiro sábado do mês. Mas onde quer, em qualquer lugar do mundo que você esteja, seja um menino de sábado. Porque isso significa que a noção do que é belo, do que é verdadeiro, do que é luz, do que deixou de ser noite, chegou à sua alma. Você pode estar no Ártico, você pode estar na Lua, mas Jesus vai ao seu lado. Sabe? Na hora mais sombria, alguma coisa se mexe dentro de você e diz: ainda assim, tente mais uma vez.
faça de novo. Não permita que nada te afaste daquilo que é bom e que pode transformar a sua existência. E é claro, sabemos, quando transformamos a nossa existência, transformamos toda a existência em volta de nós. E é só para isso que nós estamos na Terra mais uma vez, para finalmente fazer valer o nosso destino. Somos ainda o menino cheio de posses, tão errôneas, que procura Jesus perguntando: se eu quiser te seguir, o que eu devo fazer? E Jesus ainda, para nos tirar dessa noite de equívocos, nos diz: deixa tudo que tens, e é todo o nosso egoísmo, a nossa maldade, a nossa vaidade. Toma a tua cruz, que é o nosso destino, as coisas boas que podemos fazer, e me segue. Aí é que está o problema. Tal como o moço rico, às vezes nós achamos que temos muito a perder. Será mesmo que ainda temos muito a perder para seguir Jesus? Algo em nós, com certeza, já diz que não. André Luiz, fora da matéria, descobriu que só a ciência que ele dominava não adiantava. Que havia uma noite que ele precisava ultrapassar, que era o apego à sua família que tinha ficado na Terra e que agora era preciso transformar em todo aquele que ele pudesse ajudar. E assim escreve 16 obras maravilhosas através da mediunidade de Chico Xavier. E deixa para sempre a noite da sua conveniência para se tornar um verdadeiro amigo de Jesus. Enquanto a nossa conveniência, o que aparentemente nos basta para nós e para os nossos, for mais importante, seremos o moço rico. Qualquer coisa nos ferirá e nos afastará do que temos realmente que fazer. Mas, se algo em nós já despertou para sempre, e quando algo desperta, é para sempre. No fundo, nós temos saudade de uma época em que podíamos brincar, viver sem responsabilidade, sem pensar no dia de amanhã, colocar a cabeça no travesseiro e pensar: o que eu vou fazer de malandragem na semana que vem? Sem pensar. Nunca mais. Porque quando nossa consciência está desperta, nunca mais. Ultrapassamos a noite dos milênios para finalmente ver nascer o sol da nossa responsabilidade. Por isso, onde quer que estejamos, e se Deus quiser, haverá momento em que tudo que estamos vivendo passará. Vai passar. Quantas noites a humanidade já viveu? Essa também vai embora. Quando todos estivermos vacinados, todos, e nos encontrarmos novamente, com que emoção nós vamos nos abraçar e sonhar juntos aquilo que, por enquanto, nós estamos sonhando separados. Onde quer que estejamos, sejamos sempre meninos, aquele que nunca desanima, aquele que está sempre desperto, aquele que sabe que não podemos agir como o senador Públio Lentulus, ansioso pela doença que afetava sua filha. Ele que queria tanto que ela se casasse, para sua conveniência, vai procurar Jesus. Engole o seu orgulho de senador e vai procurar Jesus. Mas imediatamente Jesus lhe diz: me procura, senador.
E ele dá um salto. Jesus aparece de repente à sua frente. Seria melhor se me procurasses de dia. Ele tinha escolhido a noite, com medo de ser visto, procurando por Jesus. Mas depois, como escravo nestório, ele procura por Jesus para sempre. E mais tarde, como mentor de Chico Xavier, ele executa, junto a outros espíritos amigos, toda uma tarefa hercúlea de deixar com Chico mais de 400 obras que afastaram para sempre a noite das nossas almas e nos tornaram pequenas ou grandes luzes para o futuro. Pensemos sobre tudo isso. Amemos. Enquanto estamos ainda com uma série de restrições para a nossa vida, planejemos com carinho, com cuidado, com beleza, tudo aquilo que nós vamos fazer. Tenho certeza de que seremos dessa vez finalmente vitoriosos. Você já percebeu que a noite não é apenas um momento de dor, mas um convite à transformação mais profunda? A noite que a doutrina espírita nos chama a atravessar é a nossa própria escuridão interior, aquela que nos prende aos erros, às desculpas e ao medo de mudar. Mas saiba agora que ninguém permanece na escuridão quando decide olhar para Jesus e seguir com coragem renunciar ao que impede a luz de entrar. A grande revelação desta mensagem é que todos nós somos responsáveis por nossa própria noite e também portadores da luz que pode libertar outros de suas próprias sombras. Quantas vezes você já pensou que não há saída, que essa dor jamais vai passar e que o amanhecer nunca virá? Hoje eu te digo com toda a intensidade espiritual que o dia está nascendo mesmo antes de você perceber. Jesus já está caminhando ao seu lado, iluminando cada passo incerto, cada lágrima, cada medo. Então levanta a sua cabeça, olha para dentro e decide renunciar àquilo que te impede de caminhar. Deixe que o sol da consciência e do amor brilhe na sua alma e transforma não apenas a sua noite, mas toda a sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que também esteja vivendo uma noite profunda e deixa nos comentários o que você sentiu ao ouvir essas palavras sagradas. Inscreva-se no canal e segue com a gente nessa jornada de luz.